você viu um outro caso ontem, né? Sim. Semana passada, não foi, Eunice? A gente vai apresentar na próxima terça. Tem outro semana É que vem? o da Raquel. Tá. Não pode dar spoiler. Não pode dar spoiler, tá certo. Tá combinado. Eu quase falei. Eu falei, doutor José, como é que estava a Itália? Tá bom demais, rapaz. Eu costumo dizer que a Itália é o Brasil que deu certo, porque tinha tudo para dar errado aquela terra lá. É uma bagunça desgraçada, é corrupção, ninguém se entende, mas funciona, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Tá muito gostoso. Bom, eu sou suspeito, né, Edu, para falar, né? Então. Você foi com seu amigo Ronaldo Muriyama? Não fui. Aliás, eu vou estar com ele esse final de semana. É? A gente faz umas confrarias aí de vez em quando. Esse final de semana é de farra. O fígado vai ser subjugado. A tirania etílica. Oi, Sibeli. Boa noite a todos. Oi, Sibeli, boa noite. Boa noite, doutora. Boa noite. Tá gravando, tá? Podemos começar? Sim. Vamos lá, Carol. Beleza. Pessoal, boa noite. Meu nome é Carolina, sou R3 de hepato. Fiquei responsável de apresentar o caso de hoje de uma paciente nossa lá do ambulatório. Bom, trata-se de uma paciente do sexo feminino. Ela tem 33 anos, é casada, tem um filho, natural e procedente de São Paulo. Ela é auxiliar de produção, ela trabalha numa fábrica de produtos de limpeza, e ela compareceu ao pronto-socorro do Hospital São Paulo dia 11 de janeiro de 2020, referindo que há 2 meses tinha iniciado um quadro de epigastralgia em queimação intermitente, sem fator desencadeante, que piorava com a ingesta alimentar. Ela usou medicações de alívio de sintomas, como hidróxido de alumínio, Buscopan, e também usou omeprazol. Ela evoluiu nesse meio tempo com colúria, icterícia, acolia fecal, associados a episódios de febre não aferida ao longo das 2 últimas semanas. Além disso, ela referiu uma perda ponderal importante de aproximadamente 10 quilos no último mês. E há 7 dias iniciou o uso de amoxicilina, lanzoprazol e claritromicina para o tratamento de uma H. pylori, por recomendação de um médico externo, médico de uma UPA. E ela compareceu ao pronto-socorro por manutenção desse quadro de icterícia e o aparecimento de náusea e vômitos. Então, para ficar organizado, eu coloquei numa linha de tempo. Em novembro de 2019, ela começou esses sintomas dispépticos. Em dezembro, ela iniciou a colúria e a icterícia iniciou alguns dias depois, em janeiro. A febre não aferida começou dia 5 de janeiro, junto com o tratamento da H. pylori. 3 dias depois, ela teve a colia fecal e dia 11 ela compareceu ao pronto-socorro do Hospital São Paulo. Dos antecedentes, ela teve um tratamento dentário em agosto de 2019, mais ou menos uns 5 meses antes dessa história. Ela negava doenças prévias, viagens recentes, uso de fitoterápicos, negava antecedentes cirúrgicos, transfusões sanguíneas, uso de droga, tatuagens, acupuntura, hemodiálise, negava também promiscuidade sexual, não fazia uso de preservativo, ela tinha um parceiro fixo, negava contato com hepatopatas, etilismo ou tabagismo prévios. Não usava nenhuma medicação de uso contínuo. No exame físico, ela estava normotensa, normocárdica, uma frequência respiratória de 16, saturando bem ar ambiente, um tempo de enchimento capilar adequado, estava em regular estado geral, bastante ictérica, hidratada, normocorada, lúcida, orientada, as auscultas estavam normais, não tinha turgência jugular, nem reflexo hepatojugular. O abdômen dela era plano, flácido, o hidro estava presente, estava normotimpânico e estava doloroso ali em topografia de epigástrio. Não tinha massa nem visceromegalias e o traube estava livre. As extremidades estavam sem edemas ou sem sinais de TVP, não tinha nenhuma lesão de pele e o aparelho osteoarticular não tinha nenhum sinal de artrite. Até aqui, alguém quer fazer alguma hipótese diagnóstica? Vamos checar. Quem quer falar? Vou voltar lá no primeiro slide para ficar mais fácil. Doutora Dani, quer opinar? Doutor, a princípio, então, é uma mulher de 33 anos, né, com uma síndrome colestática. Além disso, ela tem um quadro de febre, apesar de não ser uma febre aferida, né, então acho que a gente tem que pensar aí que ela pode ter cursado com episódios de colangite, não sei se episódios autolimitados, ela acabou fazendo uso de antibiótico com outro fim, né, também não seriam os mais adequados, mas, assim,
De início, eu acho que ela merece uma avaliação laboratorial para a gente entender melhor, mas ela tem clinicamente uma colestase e precisa de um exame de imagem, um ultrassom primeiro, para a gente ver se tem alguma obstrução, afastar uma causa obstrutiva dessa via biliar, se a gente precisa desobstruir, pensar primeiro em cálculo, né, pensar primeiro nas coisas mais simples. Acho que não vai ser, acho que tem mais coisa para a gente ver aí para frente, mas estou pensando numa colestase, numa mulher de 33 anos, então até agora não fugiu muito, acho que do que a gente vê aí na prática, geralmente não, pediria um laboratório oral e um exame de imagem do abdômen. Dani, peraí, vê a linha do tempo que a Carol traçou. Progressivo, né? Parece que é algo que também progride. Ela parece que os antibióticos que ela tomou para o H. pylori vieram depois, né? Sim, teve essa febre não aferida, ela pode ter tido mesmo uma colangite lá atrás. A gente não sabe também se foi febre, né? Mas se ela tem colestase, tinha dor abdominal e febre, eu pensei que ela teve algum episódio de colangite. Mas mesmo que não teve, claramente uma colestase. Acho que a gente tem que afastar um fator obstrutivo antes de pensar nas outras possibilidades. Tá. Alguém quer ter alguma opinião a mais do que essa da Dani? Pensou em mais alguma possibilidade? Acho que é mais ou menos essa linha de raciocínio da Dani. Eu pensaria numa síndrome ictérica aí mesmo. Para fechar como síndrome colestática, pedir esses laboratoriais adicionais, né? Fosfatase alcalina, gama-GT, para a gente ver quanto é que está, né? Bilirrubina, pensar se ela realmente fez um quadro infeccioso, como a Dani falou, uma colangite, não sei. Às vezes até uma hepatite medicamentosa, né? Secundária, aí esse tratamento que ela fez, também não sei. Ela fez também um tratamento dentário aí em 2019, né, que foi o mesmo ano que começou os sintomas, então vale a pena a gente ter essa informação guardada e pegar e fazer os exames adicionais, né, eu concordo aí com a linha de raciocínio da Dani, só complementando isso. Tá. Alguém quer mais opinar? Então, vamos pedir para o doutor Gama, que está bem na minha frente aqui, com cara de que está olhando alguma coisa fora da tela. Não, eu estava olhando aqui essa linha do tempo aqui, tentando com o meu óculos, que já também não ajuda muito na visão, ver o tempo entre os sintomas iniciais, a icterícia e o uso da medicação para H. pylori, né? Se o tratamento para H. pylori teve alguma coisa, eu acho que é secundário, eu acho que a coisa vem antes, né? Numa moça de 30 e poucos anos de idade, que evolui com uma icterícia, com colúria, efetivamente uma icterícia às custas de bilirrubina direta, sem sombra de dúvidas, que depois progride para a colia fecal. Eu acho que aí o conceito colestático se impõe, sim. E teve um quadro febril, dor abdominal aí relatada, será que isso é obstrutivo ou não, né? Isso é intrahepático ou é extrahepático? E aí eu acho que aí, a partir daí, a gente tem, de fato, que olhar para o laboratório, olhar para a imagem inicial, né, para poder dividir dois caminhos de raciocínio clínico aí, né? Nós temos um conceito colestático intro ou extrahepático, isso é ou não é obstrutivo, para sequenciar depois o restante da investigação. Ultrassom ajuda a gente a resolver, Giuseppe? Beleza. Vamos lá, Carol. Vamos seguir, então. Bom, gente, esses foram os exames admissionais dela, dia 11 de janeiro. Tivemos um hemograma normal, né? Um aumento bem pronunciado mesmo das transaminases, um aumento das canaliculares, um alargamento de INR, uma albumina um pouco mais baixa, a bilirrubina estourada, né? Compatível realmente com a clínica dela, uma amilase normal, uma lipase um pouco tocada e ureia e creatinina também alteradas. Alguém quer fazer algum comentário? Posso para ultrassom. Ela tem uma hepatite, né? Quero ouvir a Dani. E aí, Dani?
não tá tão comum, né, doutor? Assim, que eu tinha falado antes, vamos pedir um ultrassom para ver se ela tem uma obstrução, e é isso. Tem um padrão de elevação de transaminases bem importante, tem canaliculares também, mas tem esse padrão de transaminases bem importante, né? A ALT de 1.800. Então, a obstrução pode causar uma hepatite, mas acho que não é só isso. Eu pensaria também em alguma etiologia dessa hepatite aguda que ela tem, que pode ser só um insulto novo por conta de medicação, mas a gente tem que pensar também nas hepatites virais, com essa elevação tão importante, hepatite A, que poderia causar, né, um quadro de hepatite aguda e também com colestase, a LT maior que a ST. Pensei também em algo isquêmico, mas seria, acho que um quadro mais dramático, mas também poderia evoluir depois com colestase. Acho que é isso. Ela pode sim ter uma obstrução, mas ela tem uma hepatite. Então, pode ser também ter um componente autoimune associado, lembrando, né, que é uma mulher de 30 anos. Ainda quero a imagem para ver se tem obstrução, mas estou pensando que tem mais coisas associadas também. Você pediria para internar ela? Pediria, doutor. Pediria, com esse nível de transaminase, sem entender muito bem a história. Não sei se ela já tem algum exame, mas pelo menos para a gente ver que se está num padrão decrescente, né? Já que eu acho que esse é o único exame que a gente tem, se está em queda, se a gente vai precisar fazer alguma conduta. Deixa eu ver, a gente tem INR de 1,4, não tem encefalopatia, né? Tô pensando assim, será que ela tem um risco de fazer uma hepatite aguda mais grave? Com essa, plaqueta é boa, mas com esse INR... prolongado, né? Eu acho que internaria tem que entrar para a gente depois acompanhar a evolução. E eu não sei, tem uma creatinina boba aí. Então. Talvez valesse a pena ver se é por influência da icterícia, né? Que tem algumas creatininas que são suscetíveis aí a muita icterícia, de alterar. Mas eu acho que eu internaria mais por causa dessa aparente perda de função, né? Uma albumina baixa e um TP prolongado. Exato. A albumina está meio baixa, né? Acho que a indicação é exatamente essa que o doutor Edu está falando. Não são as transaminases que vão levar à indicação da internação, né? Mas sim esse NR de 1,48, uma albumina que começa a dizer ali 3,2 e essa creatinina de 2,07. Será que isso é só o que se chamava de nefrose colêmica, mas será que essa bilirrubina total de 19,9 com 14,7 de direta justificaria uma creatina de 2,07, né? Então, acho que a indicação de internação corre por aí, mas não pelas transaminases de 1.705 e 1.116 de AST, mas mais pela perda aí de função e por essa disfunção renal aí que precisa ser melhor avaliada, né? E ela teve uma perda de peso importante, né? Uns 10 quilos, né, nesse período curto. Uma coisa que não é desprezível para pensar numa colestase pura, é uma perda de peso importante aí. Verdade. Esse quadro de função rebaixada. Vamos ver se o ultrassom ajuda a definir se é biliar, extrahepático, se é parenquimatoso. Vamos lá. Aí, Carol. O ultrassom foi realizado no dia 12, um dia depois ela realmente foi internada. Mostrava um fígado normal, contorno regular, ecotextura homogênea, a veia porta estava pérvia, não tinha sinal de dilatação de vias biliares, vesícula estava normal também, pâncreas, baço, não havia ascite. Na opinião do ultrassonografista, ele viu um aumento difuso da ecogenicidade do parênquima renal, notadamente à direita, e esse sinal de nefropatia parenquimatosa mais importante no rim direito. Na questão do fígado, não tinha nada de alterado. E aí, Larissa, você que quis... Larissa? Oi, doutor. Você falou um pouquinho o que você achou, agora com os exames, você ficou mais como uma hepatite. Exatamente. Aguda, colestática, perdendo função. Sim, sim. Inclusive,
esse ultrassom pelo menos serviu para mostrar para a gente que realmente não tem nenhuma obstrução, pelo menos assim, grosseira, visível ao exame ultrassonográfico, né? Mas os exames laboratoriais dela me preocuparam um pouco. Eu estou jogando na mesma linha de raciocínio de vocês. Eu internaria ela, tentaria fazer um screening mais detalhado dela, viu? Pediria todas as sorologias, tudo bonitinho, autoanticorpos, talvez. Pediria, talvez, pensasse numa colangirressonância aí. Você pensaria em hepatite autoimune, então? Ai, pensaria, doutor. Talvez uma sobreposição aí que talvez tenha confundido a gente na história dela. É isso aí, Gama. Você é o nosso mestre das doenças autoimunes. Eu acho que no meio do caminho os autoanticorpos vão entrar, né? Uma mulher jovem que faz um quadro agudo, mas com NR que ali está 1,40 e pouco, uma albumina 3,2. Será que isso é uma doença crônica que fez um flare e agudizou, né? E esses parâmetros que estão aí, na verdade, refletem mais um quadro de cronicidade? Mas acho que tem que fazer aquele pacotão ali de ver sorologias, de olhar para os demais exames complementares, e claro que os autoanticorpos vão vir, sim, necessariamente aí no meio do caminho, né? Esses pontos de interrogações vão ser limpos, daqui a pouco vai ficar só uma exclamação. Eu ia perguntar para o Giuseppe. Giuseppe, com esse achado no rim, você, não sei se num quadro agudo, se ele pode, num quadro hepatítico, pode ter alterações, mas você pensaria em alguma coisa junto aí, que ela tivesse alguma outra doença associada e estivesse fazendo uma hepatite? Você conseguiu ver o ultrassom? Eu não sei se foi feito no hospital. Não consegui ver o ultrassom. Olha, Edu, tem 2 ou 3 aspectos a serem considerados. Primeiro, essas alterações renais são subjetivas, né? Então, não sei o quanto a gente pode confiar nisso. Claro que como tem essa creatinina elevada, alguém poderia pensar, né, que isso é relacionado a uma nefropatia crônica, mas a gente não tem dados de história que suportem essa hipótese nesse momento. Por outro lado, quando a gente fala em alterações da ecogenicidade do parênquima renal, isso está baseado numa comparação direta com o parênquima hepático. Ou seja, às vezes é o parênquima hepático que está doente, e aí faz aquela... E na comparação com o parênquima renal, parece que o rim que está alterado. Então, se o paciente tem, por exemplo, uma hepatite aguda, ela pode ter uma alteração da ecogenicidade do parênquima hepático, que a gente considera ele como referência sendo normal, entre aspas, e atribuímos a alteração ao parênquima renal que está junto, né, está no mesmo corte, na mesma imagem. Em resumo, eu acho, antes de começar a fazer ilações em relação à doença renal parenquimatosa crônica, eu faria algum outro exame de imagem, como uma tomografia ou uma ressonância. E a última observação, lembrar, né, o Gama comentou das doenças autoimunes, que eventualmente a doença autoimune pode ter comprometimento, né, renal, uma glomerulonefrite, né, mas eu ainda acho que é cedo para a gente ir por esse caminho. Legal. O que a gente fez, Carol? Beleza, pessoal. Aqui lá a gente repetiu a endoscopia, né, acho que por conta dessas queixas dela de náusea, de vômitos, essa epigastralgia, mas não fizeram biópsia para ver H. pylori, ela realmente também não terminou o tratamento, a gente nem sabe, na verdade, se estava indicado, ela não tinha uma endoscopia prévia, ela chegou na UPA e foi tratada, assim, e veio uma bulboduodenite erosiva leve nessa endoscopia. No exame de urina com sedimentoscopia também, a gente viu presença de cilindros granulosos, um pouquinho de proteinúria, esse pigmento de bilirrubina também, e assim, presença de bactérias, mas ela não chegou a fazer nenhum tratamento para essa bactéria, para esse achado de bactéria na urina 1, não tinha nenhum sintoma. A sorologia que as meninas pediram, né, vieram todas negativas, salvo um contato prévio com a hepatite A, e também um contato prévio com o CMV. Posso passar? Desculpa, eu estava dando um tchau aqui. Sim, tem uma cicatriz de A e uma cicatriz de CMV. Isso. Vamos lá. E do restante, a gente viu
um FAM positivo, 1/640, padrão nuclear pontilhado fino, o anti-DNA nativo veio negativo, um ENA veio com anti-RO somente positivo, o restante negativo, complementemia normal, um antimúsculo liso positivo, 1/400, a ceruloplasmina ali um pouquinho baixa, uma IgA normal, um IgM tocado e um aumento pronunciado da IgG. Fechou, Gama? Fechou, doutor Edu. Fechou. Aquela LT de mais de 20 vezes o limite superior do normal. Um FAM com esse padrão nuclear pontilhado fino. Uma IgG de 4.114 e o antimúsculo liso de 1/400 tá lacrado aí o diagnóstico, não tem dúvida nenhuma, né? Isso é uma hepatite autoimune, né? Tem um componente colestático ali. Resta saber, olhando para aquele NR e para aquela albumina ali de 3,2, né? Se a gente tem uma doença crônica aí, que agudizou, que é o que a gente espera que seja mais provável, né? Só 5% das vezes a gente tem uma hepatite autoimune aguda genuína, então acho que é mais provável que seja um flare aí num fígado cronicamente já doente, né? Vamos esperar aí os desfechos, e acho que o anti-RO, eu sempre lembro de uma frase daquele colega da reumatologia que já participou aqui das reuniões, ele fala assim, anti-RO é arroz de festa, né? Ele está sempre pulverizado aí por várias coisas. Então ele vem aqui mais uma vez anti-RO positivo, né? E que não é aquele anti-RO 52 que a gente fala que está presente junto com o SLA na hepatite autoimune, né? É o anti-RO desse grupo ENA, que são anticorpos extraíveis do núcleo da célula e que perfazem aqueles autoanticorpos da reumato, mas o anti-RO ele é muito arroz de festa, eu acho que aqui tem pouco valor dentro desse conjunto aqui. Mas é hepatite autoimune até a prova em contrário, né? Sedimento urinário não te fez pensar em nada. Aquele sedimento urinário tem muito leucócito, né? Me parece que tem 71 mil leucócitos, né? Mas só 1.000 eritrócitos, né? Porque volta um pouquinho aí, Carol. Só 1.000 eritrócitos, né? E tem muito leucócito, né? Tem uma leucocitúria, né? Com nitrito negativo, né? De qualquer modo, né? Será que isso é uma leucocitúria, né? Sem bacteriúria, sem crescimento de germe, uma leucocitúria estéril, né? Não sei se... acho que valeria a pena ter aí uma cultura de urina, enfim, mas para mim é uma leucocitúria isolada. Não sei se isso tem um sangue, uma semiologia dessa urina, procurando mais evidências de cilindros, se tem algum... Aqui só tem presença de cilindros granulosos, né? E esses cilindros granulosos, às vezes, eles falam a respeito de nefropatias crônicas, né? Diferente dos cilindros hialinos, que são fisiológicos, os cilindros granulosos podem ter alguma conotação aí de uma doença renal já com um critério de cronicidade. Mas o doutor José falou anteriormente que talvez aquela alteração da ecogenicidade não perfaça uma doença parenquimatosa e seja, na verdade, né, em relação ao fígado que está cronicamente doente, aí a referência acaba se perdendo. Mas eu acho que vale a pena, né, rever com o sedimento urinário, com mais semiologia ali de achados de cilindros, e tentar definir com mais clareza, até porque não tem dismorfismo eritrocitário. Então, parece que não tem glomerulopatia, né, aí para se associar com leucocitúria estéreo, enfim, não tem dismorfismo, mas eu acho que tem que repetir aquele exame, sim, olhar para aquele rim e dar uma olhada nessa urina melhor. Eu concordo com o doutor Gama. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada melhor nessa urina dela, porque os cilindros granulosos, né, são frutos de desintegração celular, né, que permanece nos túbulos por conta da estase urinária, ou pode ser resultante de restos de leucócitos e bactérias mesmo, né. Então, assim, nem sempre isso quer dizer alguma coisa para a gente de patológico mesmo. Mas poderia ser uma tubulopatia ou então produto de infecção. Isso.
E aí, Carol, o que nós fizemos? Vamos lá, então. Bom, aqui a evolução dos exames dela enquanto ela estava internada, ela ficou do dia 11 até o dia 22, mais ou menos, internada. Por conta dessa suspeita da hepatite autoimune, a gente iniciou prednisona no dia 14, iniciamos nessa dose de 60 miligramas dia. Como vocês podem ver, ela veio evoluindo bem, inclusive com melhora da IgG, melhora da transaminases, melhoras da bilirrubina, teve alta, ficou acompanhando ambulatorialmente conosco. Ali em junho de 2020, tinha mais ou menos 6 meses que ela já acompanhava com a gente. Ela estava usando prednisona de 30, uma asa de 150, as transaminases normalizaram, bilirrubina também, o IgG ficou dentro da normalidade. Então, no decorrer do tempo, a gente tentou diminuir essa dose da prednisona, tentamos ali reajustar a zatioprina também, e ali em junho, como vocês podem ver aqui, em junho de 2021, ela começou a ter um aumento da IgG, começou a ter um aumento da AST, e em dezembro de 2021, a gente decidiu, então, fazer uma biópsia hepática dela. Posso mostrar? Pode. Decidimos fazer uma biópsia hepática dela, ó. Uma biópsia que exibia 10 espaços portas, expandido por fibrose, com emissão de um septo fino porta-a-porta. Observou-se presença de infiltrado linfomono, com numerosos plasmócitos, e eventuais eosinófilos e neutrófilos. Esse filtrado, por vezes, se estende à interface que permeia a estrutura biliar. No parênquima, há balonização hepatocitária e focos de infiltrado linfoplasmocitário, não tinha siderose. Então, a conclusão foi de uma hepatite crônica com moderada atividade de interface, um estadiamento 2, infiltrado inflamatório portal 3, atividade periportal 3, atividade parenquimatosa 1, e o marcador etiológico principal foi a presença de numerosos plasmócitos, né? O que fez com que o patologista desse como uma natureza autoimune, falando para a gente correlacionar os dados clínicos e laboratoriais, além de excluir causa de etiologia tóxico-medicamentosa associada. Então, e aquela evoluçãozinha, volta um pouquinho? Volto. Nós aumentamos a prednisona e ela voltou a responder. Isso, voltou a responder. Na verdade, assim, ela voltou a responder, aí depois de um tempo ela volta, flutua de novo, até os dias de hoje ela vem assim, na última consulta foi agora em julho, a gente precisou novamente aumentar, porque tinham reduzido um pouquinho, precisou novamente aumentar, e aí por isso que a gente fez essa biópsia, e logo depois a gente fez esse exame do Dr. Giuseppe, né, dessa ressonância multiparamétrica para comparar com os achados da biópsia hepática, né. Até hoje ela vem sendo acompanhada, ela vem mantendo essas mesmas drogas, mas a gente continua fazendo essa alternância, né, tentando desmamar ela da prednisona, mas pelo visto ela é uma córtico-dependente, pesada, e como eu falei, no dia 4 de abril desse ano, ela fez essa ressonância multiparamétrica, num estudo clínico, né, do Dr. Giuseppe, e acabou ajudando bastante a gente também nessa elucidação do quadro dela. Carol, só uma dúvida, desculpa interromper. A função Clarissa, renal seu som dela... está baixo. Alô, estão me ouvindo? Aumenta o seu som. Alô? Melhorou. Agora sim. Pessoal, desculpa interromper. Carol, a função renal dela melhorou ao longo desses meses com o tratamento? A função renal dela permaneceu a mesma coisa, em torno de 2. Já tem mais ou menos 1 ano e meio que está descrito assim nas evoluções que ela está aguardando uma consulta com o nefro, só que ela nunca foi, até hoje. Ah, entendi. Oh, que pena. Exato. Mas na última consulta, relataram que ela ia fazer uma consulta particular com o nefrologista. Mas até então a gente não sabe por que ela tem essa disfunção renal. E ela não repetiu o sedimento urinário? Doutor, eu acho que não. Posso checar, mas pelo que eu tinha visto, não. Gente, nós convidamos o Dr. Giuseppe para contar para a gente essa nova indicação, né, da ressonância multiparamétrica numa doença que a gente ainda não tem bastante a experiência, né, que já se tem com hepatite viral, que já se tem com doença gordurosa. Você que vai apresentar, Giuseppe, ou a Carol? Eu vou passar para ele. Sim. Posso começar, doutor? Pode. Deixa eu só fazer primeiro um parêntese aqui, porque eu acabei focando a discussão no fígado, mas como tem esta dúvida em relação aos rins, eu revi agora o exame de ressonância focado nos rins e realmente ela tem uma nefropatia crônica, viu, Edu? Depois, se vocês quiserem, eu posso
Olha só. Que você acha melhor, Carol? Você mostra, você me dá, eu mostro aqui na minha apresentação. O que você acha melhor? Você que sabe, doutor. Mostra você, José, daí você comanda Tá bom, então. o seu mouse aí. Legal. Se você puder sair, então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Que é sempre uma incógnita se vai dar certo ou não. Vamos ver, a tela inteira. Vamos ver. Compartilhar. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Legal. Vamos vendo, sim. Só para ficar mais claro, olha os rins dela, como é que são os rins pequenos e com contornos bem lobulados, tá vendo aqui, ó? Conseguem ver, Edu? Tá vendo ou não? Estamos? Dá, né? Sim. Tá, então são rins reduzidos, com contornos irregulares, com retrações corticais. Para uma moça de 36 anos, né? Definitivamente são sinais de nefropatia crônica. Tá? Até dentro do contexto de glomerulonefrite. Então, acho que, sob o ponto de vista renal, era isso. Eu vou sair daqui e vou mostrar, então, a apresentação agora que eu preparei só para a gente falar um pouquinho sobre a ressonância multiparamétrica. Ok. Vocês estão conseguindo ver? Continuam vendo minha tela? Yes. Sim. Legal. Então, a ressonância multiparamétrica ela surgiu como uma nova ferramenta para avaliar o parênquima hepático, basicamente. Não somente a sua morfologia, mas a sua constituição e a sua função. Isso pode ser adotado em diversos contextos da hepatopatia crônica, não importa a sua etiologia. Pode ser por hepatites por vírus B e C, hepatites virais, portanto, alcoólicas, por NASH, ou na hepatite autoimune, como o caso aqui apresentado. Então, nós desenvolvemos um protocolo de estudo junto com a Maria Lúcia aqui na escola e com o pessoal do HC, avaliando diversos grupos de pacientes com hepatopatia crônica para avaliar o grau de comprometimento da função hepática e, eventualmente, classificar, graduar fibrose, né? Então, seria uma maneira não invasiva para classificar a fibrose hepática, diagnosticar e classificar. Lembrando que nós vamos ver o fígado inteiro e não somente uma pequena amostra, né, que é o que vem na biópsia percutânea. Então, existem múltiplas ferramentas de análise. A gente, além da análise morfológica, que a gente sabe que tem uma certa limitação, só metade dos pacientes com cirrose hepática tem alterações morfológicas, né? E muitos pacientes com fibrose hepática não têm alteração morfológica nenhuma, então existe essa fragilidade desse critério. Além disso, a gente pode avaliar, quantificar ferro e gordura, rigidez hepática, que traduz o grau de fibrose, e ainda por cima fazer uma avaliação funcional através do contraste hepatoespecífico, do uso de contraste hepatoespecífico, no caso o Primovist, né? Então, só para vocês terem uma ideia como funciona isso, né? Quando a gente injeta o contraste hepatoespecífico, ele é concentrado normalmente nos hepatócitos se eles estiverem funcionando bem. Então, a gente vê aqui o parênquima hepático antes e após a injeção do contraste hepatoespecífico, numa fase hepatobiliar. Vejam como realçou muito o parênquima hepático 20 minutos depois da injeção, mas a porta não, porque aqui você tem contraste intracelular, não extracelular. Conforme vai ocorrendo um comprometimento do parênquima hepático, da função hepática, né, o realce vai diminuindo. Até que, em pacientes Child-C, por exemplo, a gente praticamente não vê realce nenhum do parênquima hepático, não tem contraste nos hepatócitos, e a gente vê, então, que a porta até parece hiperintensa, né, mais branca. Na verdade, o fígado que não ficou mais hiperintenso do que o habitual. E existe uma relação, né, quanto menor
a concentração do contraste hepatoespecífico na fase hepatobiliar, maior o grau de comprometimento. Isso se correlaciona com os níveis de Child A, B ou C. Existe uma ferramenta chamada FLIS, né, que é o score por imagem, né, da função hepática, e que, quando leva em consideração o realce hepático na fase hepatobiliar, comparando com a porta, comparando com o parênquima renal e considerando também a capacidade de excreção hepatobiliar do contraste. Então, esse score, ele, quando menor do que 5, está associado a uma possível descompensação hepática eminente, né? Isso só para mostrar como o contraste hepatoespecífico pode ajudar nessa avaliação de função hepática. Existem outras ferramentas que vocês já conhecem, como, por exemplo, a elastografia por ressonância magnética. Aqui um caso considerado normal pela elastorressonância, com correlação com biópsia, considerado F1, né? E um ultrassom também normal, através da elasto por ultrassom. Aqui o mapa T1, que é uma outra ferramenta que a gente pode utilizar para indicar comprometimento hepático. Aqui não há indícios de comprometimento hepático, e aqui, em contrapartida, um paciente F3, através de biópsia, que mostra na elastorressonância e na elasto-ultrassonografia algum grau de comprometimento. Há uma divergência, né? Aqui a biópsia mostrou um F3, elasto-ultrassom F2 e a ressonância um F3, F4. Lembrando, de novo, né, e vocês vão ver nesse caso específico que eu vou mostrar hoje, como isso é importante, nós temos uma avaliação global do fígado e não só de uma pequena componente dele, uma pequena fração, né, do fígado. Aqui alguns números só para mostrar que tudo que eu estou dizendo é possível de ser mensurado, né? São critérios objetivos, quantitativos e não qualitativos ou subjetivos, o que aumenta a precisão e a reprodutibilidade desses métodos. Também recentemente a gente fez uma revisão sobre as alterações morfológicas do fígado no contexto do paciente com hepatite autoimune, né? E como esses exames todos podem ajudar não somente a sugerir uma possibilidade de diagnóstico, mas principalmente estabelecer a severidade, o grau de comprometimento hepático pela doença. Lembrando que as alterações morfológicas hepáticas na hepatite autoimune são superponíveis àquelas observadas na cirrose por vírus ou alcoólica. Então, não é um fenótipo específico, típico, que permita caracterizar a hepatite autoimune sob o ponto de vista morfológico. Tá? Então, as alterações radiológicas são superponíveis a outras hepatopatias crônicas. Então, vou mostrar aqui o exame da nossa paciente agora. Vejam que é um fígado grande, então hepatomegalia, os contornos são lobulados, é um fígado algo heterogêneo, lembrando então já um certo comprometimento crônico, não há dilatação da via biliar, uma via biliar absolutamente normal, e os rins eu já mencionei. Não há sinais de hipertensão portal nesse exame. Agora eu quero mostrar para vocês a avaliação multiparamétrica, né? Então vejam que interessante. Sob o ponto de vista da fase hepatobiliar ou hepatoespecífica, o parênquima hepático, ele se realçou de forma adequada. Veja como ele está bem mais branco do que o parênquima renal e do que a porta. E eu já tenho contraste aqui na via biliar. Portanto, é um FLIS alto, acima de 5, o que sugere que não há nenhum comprometimento significativo global do fígado. Por outro lado, eu quero chamar a atenção de vocês para essas duas áreas aqui, olha, esta área e esta outra. Essas duas áreas aqui não concentraram de forma adequada o contraste hepatoespecífico na fase hepatobiliar, porque aqui existe um comprometimento funcional dos hepatócitos. Uma proteína de membrana chamada ATP, que é responsável pelo transporte do contraste do interstício para dentro do hepatócito, está
está ausente ou está reduzida nesses hepatócitos, é por isso que essas áreas do parênquima hepático não concentram de forma adequada o contraste hepatobiliar. São áreas de fibrose hepática. São áreas de fibrose hepática que a gente consegue identificar com muita precisão na fase hepatobiliar. Vejam só uma contraposição na fase portal, que é a fase onde o contraste ainda está no sistema vascular e talvez começando aí para o interstício, a gente não vê essas alterações, né? Por outro lado, essas alterações, elas têm uma correlação com a elastografia. Olha, esta área aqui é esta área aqui, são as duas. Aqui existe rigidez hepática, com algum grau de edema. Ou seja, eu sou capaz de dizer aqui que não existe um comprometimento funcional global do fígado de forma significativa, mas existem áreas, sim, de fibrose confluente. E quando a gente faz a mensuração na elastorressonância, a gente vai ver aqui, olha, estas áreas de ausência de retenção do meio de contraste apresentam, né, áreas de fibrose F4, ao contrário do restante do fígado, né, que tem uma fibrose F1 para F2. Se vocês lembrarem da biópsia hepática desse paciente, ela estava, me parece, se não estou enganado, Carolina, era F2, né? Isso mesmo, doutor, F2. Então, o fígado globalmente é um F2, também pela ressonância. Mas tem essas áreas, né, de maior fibrose chegando a F4. Sob o ponto de vista prático, talvez isso aqui não tenha nenhuma implicação para o paciente, né? Mas isso é importante sob o ponto de vista didático, né, para vocês verem a capacidade de discernimento, né, desses métodos, avaliando de forma global o parênquima hepático. Além disso, esta análise permite dizer, por exemplo, a concentração de ferro hepático estimada, né, está normal, assim como a fração de gordura hepática também, né, que também está normal, 1,7%, abaixo, então, dentro do padrão normal, que seria até 5%. Então, resumindo, na ressonância multiparamétrica, a gente tem uma avaliação morfológica, onde a gente vai avaliar todos aqueles sinais amplamente conhecidos de cirrose, né? Hipertrofia do lobo hepático esquerdo e lobo caudato, atrofia do lobo direito, alargamento das fissuras hepáticas, lobulação dos contornos, nodularidade, eventualmente, se há ou não descompensação, ascite, hipertensão portal. Mas, além desses achados morfológicos, a quantificação de ferro hepático, de gordura e de fibrose hepática, de uma forma não somente global, mas eventualmente mais pormenorizada quando isso estiver presente. Então, vou parar por aqui para dar oportunidade para a gente poder esclarecer com alguma dúvida que possa surgir. Muito legal, hein, Giuseppe, esse comportamento do Primovist, né? Ele avisou que naquele lugar lá o fígado está pior, né? Isso. Mostrando a heterogeneidade da doença, né? Que você tem áreas com pouca fibrose, áreas já cirróticas, mostrando que, no fundo, não adianta querer ter uma fotografia única. Se você tivesse biopsiado em outro lugar, talvez você ficasse com uma impressão equivocada. Ou pelo menos que não corresponde à totalidade, né, do fígado. Eu até queria fazer só um parêntese, Eduardo, que na verdade não é nem um parêntese, acho que é uma reflexão. Quando surgiu o Primovist, não sei se vocês se lembram, já faz mais de 10 anos, havia uma grande expectativa e uma grande indicação, que precisa ter hoje, que é a identificação e diferenciação de nódulos hepáticos. Hiperplasia nodular focal versus adenoma, CHC versus nódulos displásicos, tem metástase, aonde e tal. Hoje a gente está percebendo que, na verdade, existe um potencial de uso muito mais abrangente no contexto da hepatopatia crônica, do Primovist. Acho que ele tem provavelmente ele vai ser uma ferramenta talvez até mais útil
de maior impacto clínico do que no contexto dos nódulos hepáticos, da lesão hepática focal, que continua relevante, mas nós temos essa visão nesse momento. Doutor Giuseppe, esse caso é muito interessante se a gente levar em conta que tem duas áreas ali que ficam definidas como F4, né? Essa paciente, ela passaria a ser, né, embora a gente saiba que a cirrose da hepatite autoimune não carrega consigo um risco tão alto de CHC quanto outras causas de cirrose, mas é necessário fazer essa avaliação. Essa paciente, se todos os pacientes pudessem ser submetidos a uma ressonância multiparamétrica para estabelecer zonas de F4, a gente estaria também mais seguro de vigiar esses pacientes quanto ao risco de CHC. Ou não? Isso não foi demonstrado ainda. Sim. Calma. Precisaria ser demonstrado. Por enquanto, a gente está utilizando para evitar biópsias. Sim. E poder, inclusive, monitorar esses pacientes em resposta ao tratamento. Sim. Agora, não seria seguro essa paciente ser vista como uma paciente de maior risco para CHC, já que ela é o F4 em algumas áreas do tecido hepático? É interessante você perguntar isso, Gama, porque a fibrose confluente é vista no contexto de qualquer hepatopatia crônica, sim, né? Sim. E a gente, olhando assim, a gente tem um número muito significativo de pacientes hepatopatas que a gente acompanha, inclusive dentro do grupo de transplante, de nódulos hepáticos, hepatopatia crônica. Mas você sabe que eu nunca vi, eu não me lembro de ter visto, um CHC nascer, surgir numa área de fibrose confluente prévia. Tanto é que quando a gente vê a fibrose confluente, como nesses casos, que é um caso bem emblemático de fibrose confluente, a gente até fica sossegado. Fala, não, aqui é fibrose, não é CHC. E eu não lembro de ter visto, não só visto o caso, mas menção a isso. Sim. Está mutado. Giuseppe, a gente sabe que nós não temos incluído muitos casos nesse seu projeto. Não sei quanto você conseguiu fazer. Esse talvez tenha sido emblemático por essas características. Os outros pacientes que nós temos feito, eles estão tendo uma correspondência boa entre o achado da elastografia com a biópsia? Nós ainda não tabulamos os resultados, Edu. Nós temos 35 pacientes, e tanto eu tive uma reunião ontem com a Natália e o Ulisses, que são os dois pós-graduandos. Na verdade, o Ulisses está fazendo pós-doutorado, e nós combinamos de tabular agora esses dados. A gente não tinha, porque a gente não como é um estudo duplo cego, né? A gente não queria ter um viés aí de saber o resultado, mas agora a gente está nesse momento, vamos tabular os resultados. Eu vou poder te responder isso em breve, espero. Você está mutado, isso. Pessoal, vamos aproveitar, doutor José, para tirar dúvidas da ressonância nas doenças crônicas do fígado. Quem quer? Ninguém quer. Eu achei super interessante, doutor. Eu até estava pensando aqui, assim, se a gente tem na cabeça que essa paciente tem um prognóstico, e aí você olha uma ressonância multiparamétrica, né? Paramétrica, isso, de múltiplos parâmetros. E aí você muda, assim, até, acho que a sua visão do prognóstico da paciente, da possibilidade dela evoluir com a doença, da alta chance dela evoluir mais ainda com essa fibrose, né? Então, eu acho que é bem interessante, assim. Eu fiquei pensando, será que dava pra gente fazer nos pacientes todos? Em vez de fazer a biópsia, seria bem mais legal. É isso que a gente quer provar, Lívia, que o hepatologista pode abrir mão da biópsia em diversos contextos. Não digo em todos, evidentemente, mas em diversos contextos. Eu também achei super interessante. Eu estava até comentando com as meninas aqui no chat que sobre a questão, né, das elastografias, né, por métodos elastografia transitória e por ressonância magnética. Aí eu queria te perguntar, doutor Giuseppe, se é possível, né, se há algum estudo já que compare, né,
a ressonância, né, como método elastográfico, com a elastografia transitória convencional. Sim, existem trabalhos que já mostram isso, e na verdade, esses casos que a gente está fazendo, todos eles estão fazendo elasto por ultrassom também. Não sei se vocês repararam, eu mostrei lá elasto por ultrassom, houve uma divergência, né, então. O que a gente tem notado é que a ressonância tende a ser mais fidedigna do que a elasto por ultrassom. O problema é que, se você for considerar só elasto, só a parte de elastografia, é difícil uma coisa competir com a outra, porque é tão mais fácil fazer uma elasto por ultrassom do que uma elasto por ressonância, que evidentemente você vai partir para, né, ou um fibroscan, mais fácil ainda, né? Então você tem que entender a elasto por ressonância dentro de um contexto maior. Por isso que a gente fala ressonância multiparamétrica. Você não vai fazer uma ressonância só para avaliar a rigidez hepática. Você vai avaliar para ter essa variação global. Você vai ver a morfologia do fígado, você vai ver se tem CHC ou não. Ah, mas não dá para ver pelo ultrassom? Ah, mas aí não dá para comparar, né, a ressonância com ultrassom para ver presença ou não de nódulos hepáticos, ou mais especificamente CHC. Quantificação de ferro e de gordura, enfim. Até está se falando já, Edu, em avaliar a inflamação hepática. Né? Então, esse já está sendo considerado. A gente ainda não chegou lá sob o ponto de vista clínico, mas de pesquisa já está em andamento. Esses exames que eu estou mostrando para vocês, esse exame é um exame que está à nossa disposição. Apesar de estar dentro de um protocolo clínico, o exame em si é um exame disponível, amplamente disponível no mercado. Se você fizer um pedido no teu ambulatório, no teu consultório, ressonância multiparamétrica, ela pode ser feita em diversos serviços em São Paulo. Então, não é um work in progress, é isso que eu queria dizer. Maravilha, obrigada. Então, isso já está em rotina, é um exame que você pode pedir e você tem. E o custo dele é muito maior do que uma ressonância normal? Olha, eu não sei dos números, Sibeli, mas eu diria para você que eu dobro. Tá. Mas às vezes vale a pena, né? E aí você tem que considerar isso versus o custo da biópsia também, né? Não só, claro, não vou nem entrar no mérito sob o ponto de vista de morbidade, mas o custo mesmo, né, né, do processamento. Às vezes tem que internar o paciente num day hospital, ou enfim, vocês sabem isso melhor do que eu, né? O tempo que você tem programado de fazer a biópsia em relação à ressonância, quanto que você tem dado de... A gente estabeleceu o máximo de 3 meses, Edu. 3 meses. Eu não sei quantas autoimunes nós vamos fazer, mas nós estamos dia 5 de novembro, nós vamos fazer um mutirão lá no centro cirúrgico, nós pretendemos biopsiar 20 pacientes. Ah, eu quero fazer todos. Eu não sei quantos são autoimunes, mas a gente tem 20 biópsias a princípio. Que dia, Edu? 5 de novembro. Ah, legal, bom saber. E a maioria deve ser autoimune, né, professor Eduardo? Porque é o que sobrou para biópsia, então provavelmente... Nossa, essa é uma notícia espetacular, porque assim a gente fecha esse grupo, porque nos artigos, nas pesquisas, o N das hepatites autoimunes é sempre pequeno. São 30 casos, 25, nós já temos quase 30. Se a gente conseguir mais uns 10 casos desse grupo de 20 que você está falando, todos eles podem fazer ressonância, eles estão previstos no nosso protocolo com a Maria Lúcia. Vai ser uma experiência, dá para fechar a nossa amostra aí. Eu já posso até separar quantos são e quantos são deles que são autoimunes, e aí a gente separa o nome, pegar e passa. Se puder passar para mim essa lista, eu te agradeço, porque aí a gente vai cobrando, vai acompanhando e cobrando. Passo sim, doutor. Oi, boa noite. Oi, perdão. Pode falar, Adila. Tudo bem, gente? Boa noite. Ô, doutor, uma dúvida que eu tenho. Quando a gente recebe um laudo de ressonância, geralmente a gente recebe uma média, né? Não temos uma volumetria nesse software, né? Para falar, quantos por cento do fígado seria um F3, um F4. A gente teria como receber esse laudo de forma diferente? Como que seria isso? Normalmente, Adila, quando a gente percebe na elastografia que a rigidez é heterogênea,
mas é focalmente heterogênea, tá? Como nesse caso que eu acabei de mostrar, a gente dá essa informação. Quando a gente vê que a rigidez é uma distribuição homogênea, aí não faz sentido especificar. Mas, de uma maneira geral, nós fazemos isso de rotina. Em outras palavras, aí depende de serviço para serviço, mas no Fleury, quando a gente fala, olha, a média essa é porque a distribuição da fibrose é homogênea. Não, entendi. Então, mesmo assim, o software vai te dar mediano, certo? Sim, mas a gente, nós olhamos a imagem, a gente pode medir o KPA aonde a gente quiser. Ah, ótimo. A gente pode medir em cada centímetro cúbico ou quadrado do fígado. Tá certo? Entendi. Só que, do ponto de vista prático, não faz sentido e fora o tempo que demora. Então, a gente faz um cálculo global, a não ser que, como eu disse, houver uma distribuição focalmente heterogênea. Tá certo. Obrigada, doutor. Imagina, Angela. Gente, é isso. Nós vamos agradecer ao Giuseppe. Muito bom. E provavelmente convidá-lo para a semana que vem, que a Eunice achou um caso bem bacana. Estamos juntos. Estaria um prazer participar, viu, Edu? Tá bom. Obrigado, gente. Boa noite, bom jantar. Obrigada, doutor Giuseppe. Obrigado a vocês. Tchau. Tchau, até mais. Tchau, tchau.